Olá, pessoal do Café com Leitura e você. Vamos agora começar o capítulo número 2 do livro A Isca de Satanás. Construímos muros quando somos feridos para salvaguardar nosso coração e prevenir futuras feridas. Capítulo 2. Um grande escândalo. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E se por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todo. Aqueles, porém, que preservar até o fim, esse será salvo. Mateus capítulo 24, do versículo 1 ao 13. Neste capítulo de Mateus, Jesus dá sinais do final dos tempos. Seus discípulos lhe perguntaram: qual será o sinal de tua vinda? Muitos concordam que estamos nos aproximando do tempo da vinda de Jesus. É inútil tentar saber o dia exato de sua volta, apenas o Pai sabe. Mas Jesus disse que saberíamos o tempo, e é exatamente agora. Nunca antes vimos tantas profecias sendo cumpridas na igreja, em Israel e na natureza. Dessa forma, podemos dizer com segurança que estamos vivendo o tempo a que Jesus se refere em Mateus 24. Note um dos sinais de sua volta. Muitos serão escandalizados. Aos poucos, mas muitos. Primeiro devemos perguntar: quem são estes muitos? São os crentes ou a sociedade em geral? Encontramos a resposta conforme continuamos a leitura. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A palavra grega para amor neste versículo é ágape. Há várias palavras gregas para amor no Novo Testamento, mas as duas mais comuns são ágape e filéu. Filéu define o amor que existe entre amigos. É um amor afetuoso que é condicional. Filéu diz: você coça minhas costas e eu as suas, ou você me trata bem e eu a você. Por outro lado, o ágape é o amor que Deus derrama no coração de seus filhos. É o amor que Jesus nos dá livremente, não é incondicional. Não é baseado em desempenho e não é dado em troca de algo. É um amor dadivoso, mesmo quando rejeitado. Sem Deus, só podemos amar com amor egoísta, o que não pode ser dado se não for recebido ou retribuído. O amor ágape, porém, independe de resposta. Esse ágape é o amor que Jesus derramou quando perdoou na cruz. Dessa forma, os muitos a quem Jesus se refere são os crentes cujo ágape esfriou. Houve um tempo em que eu fazia de tudo para demonstrar amor para uma certa pessoa. Mas me parecia que a cada vez que tentava demonstrar, ela retribuía com críticas e aspereza. Por meses essa situação se prolongou. Um dia fiquei saturado. Reclamei com Deus. Já basta. Agora o Senhor precisa conversar comigo sobre isso. Toda vez que demonstro amor por essa pessoa, ela me devolve em ódio. O Senhor começou a falar comigo. John, você precisa desenvolver a fé no amor de Deus. O que o Senhor quer dizer com isso? Perguntei. O que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. E ele explicou. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Veja Gálatas capítulo 6, verso 8 e 9. Você precisa perceber que quando semeia o amor de Deus, colherá o amor de Deus. Você tem de desenvolver a fé nessa lei espiritual, mesmo que não colha do solo onde semeou. Ou isso não acontece tão rápido quanto gostaria. O Senhor continuou. Quando mais precisei, meu melhor amigo me abandonou. Judas me traiu. Pedro me negou. E os outros tentaram salvar a própria pele. Somente João me seguiu à distância. Eu cuidei deles por 3 anos, alimentando-os e ensinando-os. Mesmo assim, quando morri pelos pecados do mundo, lhes perdoei. Eu libero todos eles, desde o meu amigo que me abandonou até o soldado romano que me crucificou. Eles não pediram perdão, mas perdoei livremente. Eu tinha fé no amor do Pai. Eu sei disso porque havia semeado amor e então colheria amor de muitos filhos e filhas do reino.
Por causa do meu sacrifício de amor, eles me amariam. Eu disse: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celestial. Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensas tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Mateus capítulo 5, do verso 44 ao 47. Grandes expectativas. Eu percebi que o amor que eu estava dando era semeado do Espírito e, eventualmente, colheria suas sementes. Eu não sabia de onde, mas sabia que a colheita viria. Não via mais como fracasso o fato de não ser retribuído com amor. Fui liberto para amar aquela pessoa mais ainda. Se mais crentes conhecessem isso, desistiriam de se sentirem ofendidos. Não andamos com muita frequência nesse tipo de amor. Andamos num amor egoísta que facilmente nos desaponta quando nossas expectativas não são preenchidas. Se tenho expectativas em relação a certas pessoas, elas podem me desapontar. O desapontamento será proporcional à expectativa que deposito nelas. Mas se não tenho expectativas em relação às pessoas, qualquer coisa que eu der será uma bênção e não algo que deva ser retribuído em troca. Preparamo-nos para ser ofendidos quando esperamos certos comportamentos daqueles com quem temos nos relacionado. Quanto mais esperamos, maior o potencial para a ofensa. Muros de proteção? O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Provérbios 18, 19. Um irmão ou uma irmã ofendidos resistem mais que uma fortaleza. As cidades fortificadas possuem muros ao seu redor. Esses muros eram a segurança de que a cidade estaria protegida. Eles mantinham algumas pessoas e invasores fora. Todos os que entravam eram revistados. Aqueles que deviam impostos não podiam entrar até que pagassem o que deviam. Os que eram considerados uma ameaça à segurança ou saúde da cidade eram mantidos fora. Construímos muros quando somos feridos, para salvaguardar nosso coração e prevenir futuras feridas. Tornamo-nos seletivos, barrando a entrada de todos os que nos ferem. Selecionamos todos os que nos devem algo. Negamos-lhes o acesso até que nos paguem tudo o que devem. Abrimos nossa vida só àqueles que acreditamos estarem do nosso lado. Frequentemente, essas pessoas que estão do nosso lado estão ofendidas também. Dessa forma, em vez de ajudar, colocamos pedras adicionais em nossos muros. Sem sabermos exatamente como aconteceu, esses muros se tornam prisões. A essa altura, não apenas tomamos precaução em relação àqueles que entram, mas também aterrorizamos, não nos aventuramos a sair da fortaleza. O crente ofendido se concentra no seu próprio interior e se torna introspectivo. Guardamos nossos direitos e relacionamentos pessoais cuidadosamente.